Olá pessoal, tudo bom? Mais uma live esta quarta-feira às 18. A nossa live, né, sobre energias com a nossa convidada, a Eliane, que volta a fazer as lives com a gente. Você que estiver passando por aí, entra, dá uma conferida sobre o assunto que nós vamos falar, porque assim, vocês sabem que o ano ainda não começou, né? Nosso ano começa agora em março, realmente em março. Na parte religiosa, as pessoas, a passagem de ano foi no final do ano. Então, agora em março, opa, minha convidada da live de terceira, sempre nas terceiras semanas, está aqui. Vamos lá. E eu já vou entrar para o que interessa na nossa live. Eu sou a Silvia Carinchi, fazendo as lives todas as quartas-feiras. Espero que vocês gostem desta live também. Olá, tudo bom? Oi, tudo bom e você? Já posiciono. Olá! Pega na chuva e fiquei onde eu estava para fazer a live. Ficou meio escuro, que ainda tá chovendo muito. Eu espero que não caia. Se cair, eu volto, Aqui porque a está chovendo conexão tá ruim. demais, né? Na hora que eu ia sair, eu falei, opa, não saio mais, vamos fazer a live onde eu estou. Então, tudo bem, tá tudo certo. Que bom. E aí, como foi? Como foi de férias? Como que foi? Como foram as coisas? Energeticamente Olha, falando. não foi muito diferente, né, do que a gente estava vivendo no ano passado, porque a gente ainda continua em isolamento social, a gente ainda continua de quarentena, trabalhando 100% em casa. Então, assim, o que eu senti que mudou, e eu acho que no final do ano a gente fala um pouquinho disso, é que a vibração ela começou de uma nova forma, a trazer uma nova energia, e a gente agora vai que vai, né? Eu realmente, eu não tô pessimista não, eu tô bem otimista em relação ao ano, em relação à retomada da vida, retomada Eu das estava coisas. vendo uma das pessoas que às vezes eu sigo, eu estava vendo ela falar das energias, essas energias do carnaval. O não ter o carnaval, o que acarretou, e eu achei interessante, porque a pessoa falou assim, não ter o carnaval melhorou energeticamente em muitas coisas, porque as pessoas utilizavam a vibração, né? Entravam na vibração de carnaval só de bebida, da folia, de aproveitar. Então, vamos dizer assim que todos os bichos ficavam soltos, né? Ipa, deixa eu tirar o som aqui, que eu esqueci de tirar o som. Pronto. Então, falou que agora, daqui para frente, a tendência é uma melhora, inclusive para nós termos ação. Se posicionar em algumas coisas e a abertura diz, segundo ele, diz que a abertura está aí. Tá? O que você acha disso? Porque agora vem a quaresma. A quaresma é também outro período que todo mundo fala, depende do que você acredita. De limpezas e outras coisas, pessoas fazendo os seus rituais para limpeza, principalmente na quaresma. E uma questão que eu vi em outras pessoas falando, você não pode a leitura de cartas nesse período, né? Aí eu falo assim, depende do que você acredita. Você vai estar ajudando algumas pessoas, né? O que você acha quanto a isso? Ó, eu acho assim, tudo sem, eu acho que você perguntou, você mesma respondeu, e aí eu vou desenvolver em cima disso. Para mim, tudo Tá. depende do que você vibra. Tudo é vibração. Né? Então, se você é uma pessoa católica, praticante, que não come carne, né? Que tem uma série de jejuns, de rituais, então isso vai funcionar de um jeito. Para quem pratica as religiões naturais, as religiões ligadas mesmo aos pontos de força, as pessoas estão muito além desse Deus, fora desse Deus que prende, né? Então, depende do que a gente vibra. Então, assim, ainda tem muito preconceito em relação aos oráculos,
ainda eles levam no sentido literal, né, o que está escrito na Bíblia. E é a percepção de cada um, é o tempo que cada um tem de perceber que Deus é muito mais do que essa visão minhoca que a gente tem dele, né? Então, assim, eu entendo assim, você pode tudo, você como filho de Deus pode tudo, mas tudo está dentro da lei divina e para tudo existe uma consequência. Então, assim, ok, se você acredita que vai te fazer mal ler carta na quaresma, se você ler, você vai passar mal, porque a tua crença vai levar para isso. Agora, e quem sobrevive da leitura dos oráculos, não é? Como nós, né? Como muitos terapeutas holísticos. Então, assim, ok, então tem quaresma, a gente para de trabalhar e vai fazer um jejum obrigatório de 40 dias? Porque não vai ter dinheiro para comer? Então, assim, são esses exageros que eu acho que precisam mudar. Eu acho que esse ano ele é um ano muito legal para organizar tudo o que a gente acredita que é amor, né? Porque quando eu olho para você e falo assim, para você qualquer um, né? E falo assim, olha, essa forma de você ser não é boa. Eu estou olhando do meu ponto de vista, que é muito limitado, é a visão periférica do meu umbigo. Então, esse ano, a gente está no ano de Vênus. Ainda não, né? Estamos, mas não estamos. Alguns agora em estão, março, né? não. Dia 20 de março. Dia 20 de março começa o ano astrológico, ou seja, eu acho que isso é legal a gente explicar. Sim. O ano astrológico, ele começa quando o Sol entra na constelação de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. Então, a data que o Sol entra na constelação de Áries, ela pode ser no dia 20, no dia 21, né? Conforme o ano. Esse ano de 2021, o Sol entra em Áries às 6 horas e 39 minutos da manhã em São Paulo. Então, esse horário de 6h39 aqui, na Europa vai ser outro horário, em Recife acho que vai ser outro horário, ali na região de Noronha. Então, onde tem fuso horário, vai ser um horário diferente. Então, o que isso significa? Que vibratoriamente, eu sou astróloga, eu funciono dentro da astrologia conscientemente. Então, para mim, o ano de fato começa no dia 20 de março, nesse ano. Agora, eu comemoro Ano Novo, como todo mundo, no dia 31 de dezembro. Eu brindo, não deu para ir para a praia, então a gente ficou em casa, a gente ficou em São Paulo. Mas assim, eu brindo com os amigos, eu vou para a praia, não importa onde eu esteja, eu vou brindar no dia 31. E porque coletivamente o ano começou a vibrar ali, então parte das energias entraram ali. Mas eu diria que assim, é uma transição. A gente fica aí 3 meses, são quase 3, né? Pouquinho menos que 3 meses de transição entre o final de um ciclo e o início de outro ciclo. Então, essa transição, ela serve para a gente ir deixando os apegos para trás e engatar numa nova energia. Então, assim, de fato, muda a vida das pessoas? Não, porque se a pessoa quer mudar, vai mudar, se ela não quer, não vai. Então, o que eu entendo né? Sim, é o padrão de pensamento. É assim, é o que é o comportamento instintivo, é aquilo que quando você percebe, você já fez. É isso que tem que mudar. Então, para quem saiu de um ano difícil, um ano onde a gente teve que olhar as nossas limitações, o quanto a gente não se dá com as pessoas, o quanto é difícil lidar com o filho, com o marido, globalmente, a gente está vindo para um ano para organizar isso, porque é um ano regido por Vênus. Então, dentro da astrologia, isso é uma regência antiga, que vem lá dos caldeus, muitos astrólogos não seguem. Eu sigo nesse sentido, é uma vibração de amor para organizar os campos de vida que todos temos, dentro do amor. Então, assim, vai trazer um namorado novo? Não, porque se você não está vivendo isso na sua vida, você não vai receber um namorado novo. Vai trazer dinheiro? Não, porque se você não está vivendo isso, não vai trazer. Agora, se você é taurino, que é regido por Vênus, se você é libriano, que é regido por Vênus, se tem Sol em Libra ou em Touro, ascendente, Lua, Vênus, Marte, vai ter uma vibração extra. Para quê? Para você fazer o seu negócio acontecer, fazer o seu relacionamento ficar muito positivo e cheio de amor. Então é tudo muito relativo, né?
Eu gosto de seguir a astrologia porque me dá aquela coisa do Áries é novo. E esse ano, esse horário das 6h39, a gente vai ter Sol em Áries e Ascendente em Áries no Brasil, em São Paulo. Então, assim, é um começo, sim. Mas a gente não sabe o que fazer, né? Porque a gente olhou tantas coisas que a gente não sabe para onde que a energia vai levar a gente. Então, deixa a vida me levar. É isso. Eu concordo com você. Eu acho que é um momento de olhar para aquilo que a gente vibra. Então, conforme o que você está vibrando, é o que você vai viver. Para mim é isso. Tá me ouvindo bem? Aqui a internet está oscilando, mas tá dando para ver bem, ouvir bem. Tudo bem. Né? Então, assim, Tá. é interessante, né? Porque eu trabalhei num tarô. Eu ia num local, né? Não sei se ainda existe esse local, e foi um dos primeiros empregos depois pós-separada que eu fui, né? Quando eu cheguei lá, era para ler tarô. Eu falei, opa! E foi interessante. Então, assim, a gente atendia por telefone no local, né? E quando chegava a quaresma, o carnaval, tudo, tinha uma das pessoas lá que ela ia, cumpria o horário, mas não fazia consulta, porque ela falava que não era bom ler, né? Eu falo, nossa, e eu era novata nesse local, nesse local também, né? Eu falei, eu lia sem problema nenhum. E para mim nunca foi problema fazer as leituras, Sexta-feira Santa, no que for. Eu buscava minhas proteções e vamos lá ajudar as pessoas, né? Até nesse carnaval eu também leio num site, né? E sou contratada num site e também li para outras pessoas online, também fora do site. Então, assim, eu também não vi, assim, não vi dificuldades nenhuma, né? Inclusive, a gente tem que prestar atenção na nossa intuição, né? Numa das pessoas que eu fui ler, vinha assim, acende uma vela para Arcanjo Miguel. Eu, como? Veio a sensação, porque eu não ouço, mas é a sensação do que eu tenho que fazer. E eu, tá bom, vai. Fui lá, acendi a vela, coloquei para Arcanjo Miguel e para Santa Sara. E fui fazer a consulta. Acendi incenso e fui fazer a consulta. A vela simples, ela dura normalmente 6 horas, né? Ela consome em 6 horas. Pois é. Eu fiz a consulta, levou 1 hora e eu fui ver a vela. Não existia mais vela. Eu olhei e falei, como? Ok. 2 dias depois, a pessoa quis fazer novamente. Essa chuva! Caiu a conexão. Não, tudo bem. Eu já imaginei aqui está muito difícil. Então, gente, finalizando, a vela durou pouco. E eu falei, meu Deus. E eu acendi a vela da cor que era pedida, né? Azul. Eu fiquei boba. Acontece. Fiquei abobada. Efeito pudim, a gente chama de efeito pudim. A vela vira um pudim, ela desmonta. Ela fica chorando, chorando, chorando e eu acendi naquelas vela de 7 dias. Sim. A parte de baixo daquele recipiente ficou uma vela só ali embaixo. Você sabe? Falei, gente, isso é perigo, como a pessoa estava. Isso é muito perigoso. Porque a gente acende assim, eu também acendo vela assim. Uma vez eu acordei de madrugada com a cera pegando fogo embaixo. Essa cera derreteu e ela resolveu pegar fogo. Nossa, meia-noite eu acordei com a vela, assim, fiquei desesperada. Então, assim, velas eu aprendi a não acender à noite, né? Por causa disso, a gente acende agora dentro de uma outra condição, mas dentro desses suportes não, só de dia, porque... Então, mas teve uma vez que mesmo no suporte, eu tinha uma outra uma gata branca, não sei se você lembra, que era a Salomé. E eu acendi na sala, num canto onde ficam as minhas plantas. De repente, eu só ouço ela miar. E miava, e miava, e miava. Quando eu cheguei lá na sala, a vela tinha caído do suporte
e estava no chão, e era chão de madeira. E ela estava me avisando, me chamando. É. Eu falei, nossa, então assim, os animais eles ajudam e muito. Sim, tudo, ainda mais gato, né? Os gatos são magos, eu brinco. Eu falo que gato é mago. E alguns cachorros que têm comportamentos de gato também funcionam assim. Eles ajudam a gente forte, Sim. né? Toda bruxa tem um gato, por quê, né? Tem a ver com isso, né? Tem a ver com isso. Mas então, voltando a falar sobre a questão das energias, eu acho assim, a gente não deu tempo ainda da gente olhar a nossa própria vida para entender o que mudou, como é que a gente vai precisar transformar, o que está faltando, o que está sobrando. A gente ainda não teve esse tempo. Eu espero que a gente tenha esse tempo agora, em 2021, porque apesar de estar as coisas aparentemente normais, elas não estão. Ainda é um período interno, bem interno, porque tem a regência aí de Vênus, que é o Xun, se a gente for trazer isso para Umbanda. Eu acredito numa regência de Oxóssi, de Pai Oxóssi, entre Mãe Oxum, Pai Oxóssi, para poder curar o que precisa ser curado dentro de nós. Muitos de nós estão em frangalhos, foram muitas perdas. Sabe que hoje eu de manhã, eu fui no laboratório fazer check-up, né? Porque agora já dá, no primeiro horário eu já consigo ter coragem de fazer, e faz 2 anos, né? Porque ano passado eu parei tudo. Aí, tem a TV ligada, né? A única forma de eu assistir televisão é nessas situações. Laboratório, porque em casa a gente se vê, a gente vai ver CNN ou vai assistir futebol americano. E aí a gente viu uma matéria falando na Globo que o número de nascimentos diminuiu de um ano para o outro. De janeiro de 2020 para janeiro de 2021, diminuiu, caiu acho que na cidade de São Paulo 15%. Então isso faz a gente parar e pensar, pera, se dentro de um processo onde janeiro não tinha pandemia ainda instalada, né? A gente estava olhando e observando para ver o que ia acontecer. Muitas pessoas até hoje não acreditam, né? Imagina se acreditava em janeiro, né? E aí o que acontece? Já teve uma queda, e isso para mim é um fator muito importante, porque a gente começa a observar que as pessoas estão com mais consciência das coisas, talvez. Por outro lado, pode ser também que a energia, que a energia, ela esteja se mostrando de um outro jeito. Porque a gente precisa ter consciência, né? E esse ano inteiro que foi, raras pessoas tiveram consciência do que estava acontecendo. As pessoas estavam muito mais preocupadas em sair do processo do que em olhar para o processo. Então eu espero que em 2021 a gente olhe com amor, né? Que a gente consiga trazer amor para a nossa vida, amor para os nossos animais, amor para os nossos parceiros, parceiras, para todos e todas. Eu me espero, porque o aquário, a base do aquário é essa. Esse ano ele é um ano cheio de configurações astrológicas legais. Para quê? Para trazer o acolhimento para a gente. Quando a gente fala de dor, a gente precisa de acolhimento. Quando a gente fala de mudança, também precisa de acolhimento. Tudo é acolhimento, tudo. Então, essa energia, ela precisa entrar, e ela só vai entrar se a gente permitir. Então, assim, palavra do ano, hein? Isso como vai ficar gravado, eu vou falar que essa é a palavra do ano. Dissolver. Dissolver tudo que não serve, dissolver amor, dissolver padrão, dissolver crença. Então, assim, olha um negócio, não gostou, pai, para quem depende do que a pessoa acredita, né? Mas pai criador, mãe divina, me ajuda a dissolver isso, para que eu possa agregar coisas boas nesse lugar. Então, é dissolução do que não serve e o agregar do que serve. Isso é o fator amor, que a gente tanto fala, né, quando a gente fala de Mãe Oxum. Ela pulsa amor em todas as direções o tempo inteiro, independente de sexo, classe social, gênero. Para o divino, não tem quem é do bem e quem é do mal, não existe isso. Existe um ser único, que é
preenchido pela centelha divina, que ainda não está pronto para dar o melhor de si para os amiguinhos, mas um dia vai estar. É nisso que eles pensam. Eu ainda vou derrubar o celular, sabe? Concordo, Beca. Eu acho que para muitos, Mercúrio retrógrado ele já começou a ensinar a dissolução, porque a gente precisa dissolver o egoísmo do eu. E a gente precisa saber quem e é soltar primeiro. o passado, né? Porque ainda muitas pessoas estão presas em situações do passado. Sim. Às vezes, acontece algumas situações que chega uma das minhas irmãs e fala assim, não, mas você não lembra tal situação assim, assim, assim? Eu viro e falei assim, não. Que é lá atrás, lá de quando era criança. Falei assim, sinceramente, não lembro. Ainda bem que eu não lembro, porque isso quer dizer que deve estar resolvido em mim. Já foi resolvido. Sim, eu penso assim. É que assim, é muito difícil, né? Porque se você não faz um processo terapêutico para esquecer, para lembrar quem você é, não é esquecer o passado, é lembrar, oi, Sim. Oi, Edila, coração para vocês. Quando a gente não faz um trabalho para lembrar a divindade que nós somos, a gente, no eterno, né, a gente vai ficar procurando as pequenas partes do dia a dia que nos tiraram o nosso próprio poder pessoal. Porque quando eu lembro de alguém que me fez mal, eu peguei meu poder pessoal e joguei no lixo, porque a pessoa me fez mal, né? Então, assim, quando a gente traz... O dia que o ser humano entender que quando ele pensa no passado, ele contamina o presente, ele vai fazer qualquer negócio para esquecer o passado. Você tá me ouvindo? Oi, voltou. Oi, agora entrou. Então, não sei se voltou. Só para fechar isso, o dia que o ser humano entender que nós, todos nós... Entrou de novo, vai. Oi, voltou. Acho que agora foi. Então, assim, o dia que nós, humanos, entendermos que quando a gente traz o passado para o presente, a gente rebosteia, com o perdão da palavra, o presente, a gente... Beca, tá ruim. Choveu, a internet não fica boa mesmo. Tá? Vocês desculpem. Fala de novo, vai. Então, de novo, o dia que nós humanos, todos nós, entendermos que quando a gente traz o passado para o presente, a gente contamina o presente, rebosteia tudo que a gente está vivendo que é novo, com aquelas coisas que a gente herdou dos nossos pais e do sistema familiar inteiro, a gente vai fazer qualquer negócio para apagar o passado. Tem aquele filme incrível, ai meu Deus, que é com o Jim Carrey, que fala sobre, esqueci o nome do filme, que fala sobre essa questão do passado, do quanto isso não pode acontecer, não é possível fazer, mas essa necessidade de limpar o passado, tem muitas pessoas que têm isso. E outras pessoas precisam te lembrar o que você fez para elas o tempo inteiro. E outras pessoas precisam se lembrar do que fizeram para elas, que é para não correr o risco de alguém fazer novamente. Então tem 1000 configurações, né? A gente precisa lembrar que a vida está no hoje. Hoje. Hoje eu defino quem eu sou e hoje eu estabeleço um futuro lindo, maravilhoso, nos braços de Mãe Oxum, para mim. Né? Sim. Acho que agora entrou. Velhinha, quanto tempo, querida? Eu acho que eu já me trabalhei em algumas coisas, né? Então, assim, a gente ajuda as pessoas, né? O nosso trabalho, elas limparem, né? Buscarem situações novas. Então, foi falado também que essas 3 semanas que se seguem agora, são semanas de uma energia muito boa para você, inclusive, conseguir realizar as coisas que você quer realizar. Mas você tem que ter foco, né? Foco e determinação para poder fazer as coisas e poder acontecer. É que as pessoas na passagem do ano normalmente fazem, né? Aquele caderninho com todos aqueles pedidos e depois deixa aquele caderno lá. E não faz mais nada. Acreditam que por si só aquilo vai acontecer. Não, e a sua ação, a sua energia para você colocar nisso? Qual é o seu foco nisso?
Passagem de ano também é isso. Mas é por isso que eu acho que é tão legal a gente meditar, a gente ter, assim, ou fazer yoga, ou meditar, ou fazer aula de dança, qualquer, porque assim, quando a gente para ir para dentro, é a energia feminina, que é a energia espiritual que nos conecta. Então, se a gente não para, a gente não consegue conectar. Então, eu falo isso, inclusive eu super indico para os clientes, para os amigos, a galera da meditação, tem pessoas muito sérias que fazem esse trabalho, tem yoga também, tem gente muito séria que faz esse trabalho, a Patrícia Bencardini, eu indico um montão de gente, porque eu entendo que é aquele momento em que você vai para dentro de você. E aí, para dentro de você, o que você vai conseguir fazer? Olhar para você. Então, por mais que naquele momento ali que a gente está na aula, né, a gente está ali se divertindo, está olhando um para o outro, está tentando fazer o movimento, né, sem se perder, a gente está concentrado. Então, assim, dentro dessa concentração, quantas vezes, né, eu fui para essa aula precisando resolver dilemas e situações do passado, e da aula vida. Porque, na verdade, a aula tira essa necessidade, né, de você ter que controlar tudo. Nada tem controle. Deus cuida de tudo. Por que a gente vai tentar controlar o que é divino? É nesse grau que a gente se perde, né? Nesse grau. Sim. E eu acho que esse é o efeito de tanto distanciamento, né? Dessa palavra mesmo, acolhimento, que a gente tem em relação ao que a gente acha que deve ser o feminino, né? Porque tem essa também. A gente acha que é alguma coisa. Não necessariamente é o que a gente acha. Mas acho que, assim, esse ano, ele é um ano bom, bem bom, para a gente abrir essas energias. Eu estou feliz da vida, porque tem amigas, tem queridas, queridos grávidos, e aí já deve vir uma nova geração, né? A geração que nasceu ano passado, dos que eu acompanhei, todos tinham uma força gigante, bebês que eu chamo de bebês vitaminados. E assim, muitos meninos, né? Esse ano, eu não sei ainda, porque só teve um por enquanto. Agora vem vários na sequência. Eu tô bem feliz, porque a gente... É ano fértil, né? Um ano de Oxum, de Mãe Oxum é um ano fértil. Então muitas mulheres devem engravidar. Então, interessante isso. Então, assim, dentro de uma energia para nascer, né? Para os bebês nascerem dentro de uma configuração astrológica aquariana, que já é uma configuração que acolhe tanto o feminino como o masculino, as duas energias. É o signo que tem, é daí para frente. Como se fosse um reforço, né? Essas crianças que vêm é como se fossem um reforço energético, um reforço para todos que estão aqui, os que já estão, né? Os que nasceram ano passado, retrasado. E me vem essa palavra, tá? É um soldado de Deus, me vem, por causa da energia elevada. Eu acho que é bem isso. Ninguém que vem com um avatar. Eu vejo a Era de Aquário como um avatar coletivo. Mas assim, o avatar não vem sozinho, porque a matéria, né, o plano material, ele é muito denso. A gente esquece o divino que nós somos. Então, precisa ter um amiguinho ali para lembrar, lembra que você é divina? Lembra que você tem um propósito divino de ajudar pessoas? Então, tem que vir junto um grupo. Por isso que eu acredito em grupos. Aliás, o Aquário rege os grupos. Então, eu acho que vem muitos aí que se juntam, né, às gerações anteriores, de pelo menos os últimos 30 anos. Eu acho que tem uns gatos pingados ali dos anos 60, dos anos 70, mais alguns. Dos anos 80 nasceram muitos. De 2000 para cá, a gente tem realmente uma galera que veio para transformar. Mas assim, como é dual, vai ter outro lado junto, né? O dia que a gente equilibrar isso, a gente começa, eu acho que a entrar num caminho evolutivo acelerado, porque eu acho que estamos, mas ainda num ritmo mais lento, né? E a gente vê isso em todos os sentidos. A evolução dos últimos 30 anos é incrível. Evolução tecnológica e de energias também. Lembra como era 30 anos atrás? A gente falava das coisas e as pessoas achavam que a gente era louco. Quando que a gente ia pensar que a gente ia estar fazendo uma live? Nunca.
Falando com um monte de gente, duas pessoas assim falando com um monte de gente. Nunca, a gente não ia, não, mas nunca. Ou quando você faz um curso, você utiliza o Zoom e tudo mais. Não, é assim, Ontem mesmo, incrível, né? hoje mesmo. Hoje mesmo chega o síndico lá do prédio e me ligou. Então, olha, dia 15 nós vamos ter uma reunião que vai ser online. Eu falei, como? Ele, vai ser online. A administradora vai mandar o link e todo mundo, mas eu preciso da sua procuração. Eu falei, não, não, não. Se vai ser online, você não precisa da minha procuração para votar. Eu vou votar online. Gente. Acho incrível. Sabe? Então, eu já, vamos dizer, quebrei as pernas dele, né? Falando, não, eu vou estar na reunião. Vai ser online? Muita gente é idoso no meu prédio, então não vai ter condição, não sabe nem mexer. Então, muita gente, eu acho que não vai participar por conta disso. Né? Mas, assim, ele se eleger já querendo uma procuração, eu falei, não, eu vou estar na reunião, eu pretendo estar na reunião. Mesmo sendo online. Então, onde que a gente ia fazer uma reunião, qualquer tipo de reunião online assim? Eu nunca, assim, eu trabalho online, você sabe, há muitos anos já, muitos anos. O Skype há 15 anos, porque como antes de trabalhar só com as terapias, eu trabalhava com eventos, né? Então eu precisava ter essa internet móvel para poder atender alguém de qualquer lugar que eu estivesse trabalhando. Então, esse caminho online, ele é um caminho que eu acho muito legal, porque assim, ele é mais saudável. Você não fica no trânsito, o tempo para mim, a minha relação com o tempo, ela sempre foi muito diferente, porque eu gosto de fazer muitas coisas, e eu atendo muita gente, assim como quando eu fazia evento, eu fazia 3 ao mesmo tempo. Então eu tinha que ter essa disponibilidade de estar num lugar onde eu pudesse fazer coisas online, porque senão não dava. Porque o tempo que a gente perde no deslocamento, e não é só São Paulo, que imagina, hoje em dia, não dá. Você precisa fazer um pagamento, você tem que se deslocar até a agência bancária, pegar uma fila enorme, não dá. Sendo que em minutos você já resolveu a situação. Hoje, assim, a vida online, ela é perigosa tanto quanto a vida no dia a dia, né? Existem também os riscos. Sim. Mas, assim, eu nasci para isso. Eu sempre falo. Agora, se eu tiver que simplesmente me mudar para um lugar onde não tenha internet, eu vou me adaptar fácil, porque eu gosto da tecnologia, porque me facilita a vida, mas se não tiver, eu vou trabalhar sem ela também da mesma forma, porque eu amo a vida, então tudo certo, né? Mas assim, é outra história, e eu acho que é um bom campo de trabalho esse, viu, das pessoas que têm paciência para trabalhar com as pessoas mais velhas. Eu acho que esse é um campo que dá para investir muito, porque a gente está vivendo muito tempo, a gente tem vivido aí 100 anos, e a gente começa a ter a lentidão mesmo nos 70, 80, então a gente ainda tem 20 e 30, só que precisa ter alguém que tenha paciência de ensinar essas pessoas, que são mais velhas. Né? E assim, quem tem paciência, eu acho que tem mais é que investir nisso, porque nós somos um povo que está durando muito, né? E eu acho isso muito legal, porque isso tem a ver com qualidade de vida, isso tem a ver com o mental. Se a gente estimula o mental, a gente neutraliza parte das doenças que vêm pelo neurológico. Então, é um outro campo que a gente pega do aquário. Você vê, tudo que a gente for falar vai abrir essa temática aquário. Que tudo tem a ver com aquário hoje. Tudo. Tecnologia aquário. Tudo é para um novo começo, um novo ano começando de uma maneira diferente. Só. Ou complementando. Internet é aquário também. Rede social é aquário. É a coisa mais aquariana que a gente vive, é a rede social. Sim. Né? Então, assim, palavra do ano, dissolver. Façam meditações para lidar com essas energias necessárias de dissolução, as crenças, ideias fixas, aquilo que você não consegue soltar, que você quer, e percebe que não vai rolar, né? E você está sentindo que você está preso. Aonde a gente está preso precisa dissolver. Por quê? A gente volta para o sistema quando a gente está preso no sistema. O que prende? Uma história que não aconteceu, com plenitude, um trabalho que houve injustiça,
uma situação de roubo em família, coisas assim é que prendem a gente. Então a gente precisa sempre soltar e liberar, dissolver, para poder renovar. Enquanto não dissolve, a energia não renova. Então, o amor ele agrega. Para quê? Para dissolver o que não serve e renovar para que você tenha novamente um caminho bom. É isso. Para mim, o ano é para isso. O ano de 2021 ele serve para isso. E outra coisa, trabalha muito nessa questão do autoconhecimento, né? Que é o 7. É sempre, né? Não dá para você descuidar. Não. Ainda mais nós, terapeutas, precisamos estar em dia com isso, porque você tem que fazer para você poder fazer para o outro. Sim. Poder ajudar o outro. Então a gente tem que estar em dia. Então tudo isso que você falou, a gente tem que meditar, fazer algum que nem a gente faz os exercícios, né? A gente faz as aulas com a Patrícia. Então a gente tem que buscar soluções pra gente. Porque quando você busca a solução para você, automaticamente, se as pessoas estão na tua sintonia, vem também as soluções para elas. Agora, se elas vão fazer ou não, aí é outra história. Isso é um exercício que eu falo muito dentro dos atendimentos da mesa, né, da mesa estelar. E também nos cursos. Quando você está... Porque isso tem sido muito frequente, isso tem sido muito potencializado. Então, exemplo, eu estou fazendo... muitas vezes a gente vai trabalhar a proteção de uma pessoa. Dentro de um processo específico. A pessoa está vulnerável, vamos trabalhar a proteção no campo energético. E aí essa pessoa começa a lembrar de um monte de gente. Porque é natural, a nossa mente não para, a gente não vai para dentro. Se você não cria técnicas para ir para dentro, você não vai para dentro de você está o tempo inteiro fora. Eu acho que faz parte de quem nos criou aqui, né? Dos grupos de seres que nos criaram. Essa questão, essa dualidade, né? A gente está o tempo todo indo para fora. E quando a gente lembra dessas pessoas também recebem essa energia. Isso não é um processo controlável. Você lembrou, você mandou energia para a pessoa. Quando a pessoa liga para você na sequência, é porque ela pensou em você naquele momento e criou a conexão. E aí ela liga para você. Então o transmimento de pensação é exatamente isso. Eu penso numa pessoa que pensa em mim ao mesmo tempo e aí um dos dois tem a vontade de falar. Agora, se isso aconteceu dentro de um processo terapêutico, a energia de cura também foi... O Diego está falando que ele vive... Diego está falando que ele vive fora da casinha. Na verdade, agora que eu vi, eu acho que assim, cada um vive na sua casinha. E existe uma casinha coletiva. Vou contar um negócio que eu descobri esses dias. Que eu nunca tinha parado para pensar, mas foi para responder a dúvida de uma pessoa que veio a informação e eu internalizei. Então é assim, numerologia. Muitas pessoas perguntam número da prosperidade para poder mudar e tal. E eu sempre uso o 8 como número da prosperidade, porque tem a ver com o caminho cigano que eu pratico, tem a ver com a minha história e porque é um número que, assim como é em cima, é embaixo. E é um número que há muitos estudos sobre isso. Mas, quando você está falando do prédio em que você mora, você passa muito tempo ali, né? Num prédio ou numa casa. Quando você está no prédio, tem o número do apartamento e o número do prédio. Sim. Então, o que eu percebi? Que o número do apartamento que você mora é o número da sua vibração, daquilo que você está atraindo e que você quer ou não quer viver. E o número do prédio é um número que conecta todos que moram naquele prédio. Então, se você mora num prédio 7, por exemplo, todo mundo precisa aprender a buscar o autoconhecimento e você vai ver que naquele prédio a maioria das pessoas tem esse entendimento. E aí um apartamento de número 7 é o caminho daquela pessoa dentro daquele imóvel. Tudo vai acontecer nesse sentido, da pessoa se conhecer e entender seus propósitos. Então, é por isso que o fora da casinha, dentro da casinha, depende muito. Porque você não é regra. Ok, que bom que não é regra, né? Porque é bom não ser regra, é bom pensar com individualidade, é bom
se curar, de querer ser como todos. Porque o caminho da clonagem e da repetição não é o caminho da luz. Então, a individualidade bem posicionada, ela vai fazer com que você alcance uma evolução mais rapidamente. Eu penso dessa forma, né? São formas de pensar. Interessante, né? Então, eu vou... É interessante, porque assim, você falou que as pessoas que moram naquele prédio precisam, o número do prédio. Foi muito interessante, porque eu não lembro quando, como, com quem. Aí eu fui fazer a número do meu prédio e do meu apartamento. Aí falaram assim, você tem que mudar o número. Como que eu vou mudar o número do prédio? Eu falei. Aí, discretamente, eu não lembro. Voltou. Aí eu escrevi na guarita uma letra e quase não se percebia. E mudei do meu da minha porta também para pôr um perto, né? O que seria, o que precisava na época. Não deu uma semana, pintaram a guarita. Eu falei, nossa, agora o número vai ficar para sempre. Agora eu não lembro qual foi a letra que era. Eu precisaria somar de novo. Eu falei, não lembro. Eu falei assim, gente do céu. Bom, agora vai ficar assim, né? Agora eu só mudo o meu, né? Vou fazer o quê? Mas, na verdade, você mudou ali. Quem tiver condição de te acompanhar, aproveita. Quem não tiver, vai ficar naquele lugar. Porque tudo vai ser usado. Se a gente pensar que os nossos mentores, que são nossa família espiritual, sempre vão usar para melhorar a nossa vida, dentro do nosso comprometimento, então sempre vai ser bom. Então, o número do meu prédio lá, a soma dá um 9. Eu somei aqui rapidinho. Falei, nossa, um 9, ou seja, muita pessoa idosa. Tinha muita pessoa idosa. Agora está entrando um pessoal mais novo. Isso, acho que deu mudar o número lá embaixo, eu acho que já faz uns bons anos. Mais de 3 anos. Eu falei, nossa, e eu reparando agora, teve muita gente nova entrando no prédio. Porque o 9 também é aquela coisa de, não é só fim de ciclo, né? Mas assim, das pessoas ficarem pedindo muita coisa. Sim. E aí, eu acho que, se eu não me engano, eu pus, acho que uma letra 9. Eu sei que deu 8, alguma, né? Era para dar um 6. Ah, não, 6 é o amor, tá. Relacionamento, uma relação melhor. Se eu não me engano, foi isso. Entendi. Eu falei, nossa, e aí o meu eu vou mudando, né? Mas o prédio, com certeza, não vai ter jeito mais de mudar. Não, e você vê, tem coisas que eu acho que assim, depende do quanto que a pessoa tá, daquele grupo mesmo. O Diego perguntou, e quando o endereço não tem número, Diego, porque eu acho que as pessoas que estão ali talvez não tenham tanta facilidade para se identificar. Porque isso é o tipo de coisa que é a exceção. Então, assim, e é muito delicado a gente fazer qualquer coisa que envolve outras pessoas, porque se der, por exemplo, no seu caso tinha uma boa intenção, né? Se desse algum tilt por conta de um morador novo que chegou, você responde na lei divina por isso. Então, não vale a pena a gente sair do nosso eu, nesse sentido, e fazer pelo outro, porque a gente vai ser responsabilizado por aquilo que acontece. Então, assim, eu entendo que hoje em dia, talvez antigamente, quando não tinha tanta energia boa, tanta evolução, tanta possibilidade da gente sair dos mecanismos sistêmicos, isso era muito pesado, porque a casa tinha um número num dia, tempos depois ela era outro número, porque vinha um outro prefeito, uma outra secretaria e organizava de novo essa numeração. Mas hoje isso é mais difícil. Né? Mas assim, ainda tem a ver com, continuo dizendo, ainda tem a ver com a própria vibração coletiva daquelas pessoas, né? Então assim, para que chegue uma correspondência, precisa ter um número. Se você não tem um número, você não tem uma correspondência. Então, são coisas que eu acho que ainda estão evoluindo, né? E ainda vai evoluir muito mais. Como eu acho que a gente agora deve estar assim engatinhando enquanto uma população de um globo terrestre, considerando o Brasil na linha de frente, tá? Porque fora do Brasil é muito pior.
do que é aqui. A gente sempre reclama daqui, aqui ainda é muito melhor do que qualquer outro lugar. Porque em qualquer outro lugar, quando você fala de energia, as pessoas vão rir na sua cara. Porque não tem essa... Sim. Né? A não ser os mecanismos mais antigos de Índia e China, né? O lado mais oriental. Mas assim, Europa, Estados Unidos, a gente não consegue nem comprar as coisas para trabalhar energeticamente. Tudo tem que ser Brasil. Então, eu acho que vale estudar caso a caso. Então, assim, se alguém tem acesso àquelas pessoas, por exemplo, se eu moro num prédio que não tem número, é óbvio que eu vou me manifestar para poder botar um número bom naquele prédio. Então, depende de quem tem essa missão ali, né, dentro do karma coletivo. Eu acho que é muito isso. No prédio antigo, o número era 7. Então, era complexo, porque muita gente estava tentando se auto. Muita gente. Abaixou Mas o assim, Tenho amor. O que o Diego escreveu? pelos portugueses que conheci. Então, eu também. Eu estou fazendo esses cursos com eles, eu estou adorando. Porque a gente vai fazendo no nosso tempo, é super organizado, é muito legal. É muito legal. Eu estou super gostando, eu tenho indicado para um montão de gente. Eu acho que é assim, a gente precisa de técnicas. E a gente precisa conhecer essas técnicas. Quer dizer, o ponto não é saber fazer, você nem sabe que aquilo existe. Então, precisa primeiro descobrir que aquilo existe. Esse trabalho que eles têm de expansão é para dar mesmo, né, um aperitivo do que é aquele tema, para ver se a pessoa gosta, e aí a pessoa vai e se especializa. Eu acho isso muito legal. Muito, muito, muito legal. Fiz um outro também Porque tem muitas coisas que é cultura de fora e acaba não batendo com a cultura, a nossa cultura, né? Então a gente tem que precisar ver o que pode ser usado num local e no outro, ou não. Sim, sim. Agora eu estou formando, né, os profissionais de terapia de mesa, e eu dei aula para pessoas que moram em outros países e não têm acesso às coisas, né? Quando eu aprendi dentro do caminho espiritual, dentro da Umbanda, que é um privilégio nascer no Brasil. E a gente nasce no Brasil, então a gente vibra no Brasil, não importa as técnicas que nós tenhamos de trabalho, que sejam de outros países que funcionam aqui, nós somos brasileiros, o nosso DNA é brasileiro, a gente nasceu com essa condição de trabalhar no Brasil, porque aqui é um país energeticamente mais evoluído, nesse sentido. A Índia teve seu tempo, a China teve seu tempo, a Coreia, o Japão, as técnicas, elas são usadas aqui, funcionam super, eu até hoje uso, né? Mas assim, isso não muda o fato de que nós somos brasileiros. E é do Brasil que vai. O Brasil, ele é o país chakra cardíaco. A gente não vai para lugar nenhum da espiritualidade sem abrir o chakra cardíaco. Não é na mente, é no coração. Então, quando você faz um curso aqui e precisa de ferramentas, de elementos, e a pessoa mora fora daqui, ela vai ter que comprar aqui, porque fora daqui não vende, não tem. Né? Então, assim, eu conheço muitos terapeutas, não é um nem dois, não, são uns 20, que moram fora, em outros lugares, em outros países, e eles levam técnicas brasileiras para esses lugares, porque até o terapeuta, nesses lugares, a formação psicológica é diferente da psicologia, é diferente, eles têm uma outra visão, é muito diferente, é antes do engatinhar. Então, a evolução, concordo, Diego, é bem isso. A evolução espiritual, ela continua aqui. É por isso que é tão difícil, é por isso que a gente tem tanta guerra emocional, né? Porque tá vindo, lógico, você tem luz, você vai ter sombra, é igual a proporção. Veja o Egito, veja Israel, veja o Islã, a China. Então, assim, a gente sempre vai ter a dualidade. E as terapias, elas partem daqui.
As questões de radiestesia radiônica é surreal, porque você vai comprar esses materiais em grupos de magia, em sites que vendem produtos vikings, em sites que vendem produtos para magia. Que bom que esses sites existem, porque não tem outra forma. Não, ainda não existe. Ainda é que nem você usar algumas plantas, né? Eu faço a fitoenergética, então assim, quando eu indico alguma coisa para a pessoa utilizar, ela não consegue, se é fora do Brasil, ela não vai conseguir achar determinados tipos de plantas. Não tem. Não tem. Não tem. Então, você achar uma que adequa, às vezes não é a mesma coisa. Não tem. Passo por isso. E aí tem esses sites que você acaba... fora, as plantas acabam não conseguindo chegar, entendeu? Então, você tem que usar uma outra método. Então, no caso da radiestesia, mandar energia somente à pessoa, mas a pessoa tem que estar conectada. Mas para ela trabalhar lá, ela tem que comprar coisas aqui. Então, assim, a gente fala tanto, eu sempre falei muito do Brasil, porque queria mudar do Brasil, porque eu achava que o negócio era fora do Brasil. Durante muito tempo eu fiz isso. Mas, assim, hoje eles me mostraram com todas as letras o porquê que eu nasci aqui, o porquê eu teria pirado se eu tivesse nascido com esses conceitos e conteúdos desde a infância que começa a despertar, né? No Canadá, por exemplo, o Canadá é mais evoluído, sei lá, no Texas, que é mais tradicionalzão, é mais paternalista, né? Não rola, não ia dar certo, eu não ia sobreviver. Então, assim, eu gosto de todos. Minha mãe atravessou um oceano para vir para o Brasil, porque ela estava na Itália. Sim, meus avós. Né? Então, assim, não, mero acaso não existe. Não foi mero acaso, é porque ela tinha que estar aqui para conhecer a pessoa que é meu pai hoje, porque tinha que ter uma história, tinha que acontecer alguma coisa e a gente estar aqui, nascer aqui. Sim. Um dia eu perguntei para um deles, não sei, que não me lembro quem foi, mas por que eu acho que eu nasci aqui? É porque eu precisava trabalhar, né? A partir de você aqui. E eu falo, mas esse país é tão primitivo, porque eu achava mesmo que era, uns anos atrás. Mas aqui tem um sentido, aguarda. Aguarda para você ver. E, de repente, o negócio tem uma proporção que não tinha 30 anos atrás. Quando eu comecei a estudar astrologia, não tinha. Eu tinha os meus amigos que me respeitavam, e aí eu fui trabalhar de astróloga, como astróloga. E assim, hoje eu olho, você tem associações, você tem um montão de coisa, tem muitos. Hoje tem, com o advento, né, da internet, a gente tem muita gente boa trabalhando, muita gente mesmo, fazendo um trabalho de levar a palavra, né, porque a internet ela faz isso, ela leva a palavra de uma forma ampla e global. Mas assim, esses sistemas mais longínquos, eles são muito retrógrados, muito mesmo. Então, assim, você vê, é bem mais perto, né, o Oriente para a Índia, por exemplo. E, no entanto, é aqui, o ouro está no Brasil, não é o ouro dinheiro, né, é o ouro material humano. É o despertar daquele coração que é a base de qualquer caminho evolutivo. Então, gente, o Brasil tem o formato de um coração, né? A gente aprendia isso no evangelho, como é que é? Na escola de médiuns. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. É isso. Porque aqui a gente tem, além de tudo, a articulação mental para fazer muitas coisas. O brasileiro é muito rico. A miscigenação, né? Várias etnias, várias religiões, que uma acaba completando a outra, não existe nada, porque cada um segue o que quer. Sim. Mas quando você vê no fundo, é a mesma coisa. Porque chega no mesmo lugar. São as moradas, né? Bem-vinda. São as muitas moradas na casa de meu pai, isso é bíblico, né? Por mais que tenham tido as alterações, as mudanças e tal, a gente vê pontualmente em todos os ensinamentos religiosos do mundo inteiro, de várias religiões, tudo sempre fala a mesma coisa. Sempre. Eu acho que agora é a chance da gente juntar tudo
de uma vez, Gratidão. né? Duas lindas, obrigada. Você que é lindo, esse aquário maravilhoso. Eu tô num momento de amor total, desde sempre, desde que eu nasci nessa vida, pelos aquarianos, porque assim, eu rezei muito para chegar a esse momento. Eu torci muito para estar viva quando isso acontecesse. Essa transição, né? A transição da gente poder olhar o ser humano como ser humano. Sem nada além disso, só como ser humano. E o amor pelos animais, né? Essas coisas todas que a gente já falou aqui. Então, esse momento, ele é muito... Esse sábado agora eu vou fazer a bênção dos animais lá em Santa Amaro. Não entendi. Eu me divirto muito. Esse sábado agora, em Santa Amaro, nós vamos fazer a bênção dos animais. A gente não seria nada sem eles aqui para... Né, para poder segurar essa vibração, que são eles que estão segurando tudo que é para os animais e plantas. Então, assim, esse ano, eu acho, só uma opinião pessoal, que assim, as plantas vão florir mais, os animais, eles vão estar mais presentes na vida das pessoas, porque o amor fala disso, fala das plantas, fala que a energia mais próxima do corpo humano que a gente tem são as plantas, elas existem também para nos curar, né? E os animais queridos. Então, mas é por isso que eu falei, o aquário, ai meu Deus, eu adoro o aquário, sempre, né? Acho que eu não falei isso aqui ainda, eu sou sagitariana, né? Mas eu nasci de 7 meses, eu estava prevista para o dia 15 de fevereiro, e eu nasci no dia 15 de dezembro. Então, de aquário sobrou algumas coisas no meu mapa, mas o sol não veio, né? Meu ciclo sol é sagitário. Mas eu falava pra minha mãe, eu falava, eu acho que eu seria tão feliz se eu fosse aquariana. Eu falava isso. Por causa da relação com os amigos, o aquário tem muito isso, dos amigos de uma vida, né? De você ter as pessoas muito por perto, de você gostar dos amigos, de ouvir as opiniões dos amigos. Aquário é o signo da amizade, né? Tá doido, eu imagino, né? Todos estão. Uma amiga até postou isso num dos meus posts, ela comentou isso, porque assim, é um caminho de sensibilidade muito forte. E isso está sendo aflorado em todos. Então, vocês que já têm as duas pernas no aquário, isso é muito intenso. Deve estar sendo muito intenso e muito bonito esse processo. Aproveite. Porque é o começo, né? É só o começo. E agora que vai entrar logo o ano novo, vai se intensificar, né? Sim. E eu espero que essa vacina realmente cumpra o papel dela para a gente poder, com o tempo, retomar algumas tarefas. Meu pai tomou. Tá? Meu pai tomou. Porque eu perguntei para ele se ele queria, ele falou, eu quero. Tá. Aí ligaram do posto de saúde para vir até ele para ser aplicado. Aí eles vieram, aplicaram, até agora não teve reação nenhuma, né? Então... Perfeito. Olha... Vi qual era a vacina, vi aplicarem tudo, e nele não teve nenhuma reação. Nem de ficar roxo, nada. O meu irmão também tomou, porque trabalha com idosos. Ele trabalha numa clínica, e aí também tomou, sem reações. Lá ninguém teve reação também. Então, eu espero que as coisas sigam assim. Eu não tô pessimista, não, eu tô otimista. Eu acho que a gente precisa olhar muitas coisas, e agora talvez a gente tenha a oportunidade de olhar isso de um jeito mais acolhedor, para usar uma palavra de Oxum, né? Mais acolhedor. Porque, assim, essa doença aí é uma doença de aquário. Os efeitos dela no corpo, eles são aquarianos. Essa questão neurológica. Né? Respiração, não, mas é questão neurológica. Envolve muitos neurônios, esse sentir. Os neurônios, né, mesmo, são regidos por aquário. A parte física de respiração, pulmão, está ligada a Urano, que é o regente de aquário. Né? Eu concordo, Rô. Eu acho que não é mesmo uma cura, mas é uma esperança de que as coisas possam ser retomadas dentro da gente, porque não dá mais para as pessoas continuarem fugindo de olhar para...
de olhar para a realidade. E enquanto elas não pararem de fugir, não vai ter mudança. A gente precisa mudar como um coletivo. Eu tenho falado muito sobre isso, né? O aquário, ele é o signo da política. Então, a gente não tem uma política social bacana. Não é o Brasil. No mundo inteiro, a gente tem 90% dos países. Então, o aquário não está presente. Os governantes não governam para o povo, para o bem da coletividade. Eles governam para o próprio bolso, eles governam para as pequenas elites. Exato. Então, enquanto a gente não restaurar o aquário, que é a parte que não está presente, a da mãe divina, né, é a parte do acolhimento, é a parte de entender que aquele ser tem uma necessidade básica que precisa ser resolvida e sanada. Por exemplo, água, esgoto, luz, todo mundo tinha que ter de graça. Né? Gás, tinha que ser de graça. Então, é assim, não vou fazer apologias à política, mas só para o meu raciocínio é assim. Enquanto a gente não entra com o feminino no aquário, a gente não vai ter um governo que faça pelo povo. A gente precisa de um governo que tenha o equilíbrio do feminino e masculino, ou seja, o acolhimento, o entendimento das necessidades e a ação e os planos para fazerem essas necessidades serem supridas. Então, enquanto as pessoas não acordarem para isso, não vai acontecer nada. E aí, com a pandemia, as pessoas estão muito mais preocupadas em viver, porque elas podem morrer amanhã, então elas precisam viver hoje, porque amanhã elas podem não estar aqui. Foi um efeito rebote que deu em muitas pessoas. Então, eu acho que a vacina não vai curar nada, mas eu acho que vai dar um fôlego para a gente começar a respirar e ver que a vida continuou. Eu só penso isso, porque eu hoje olho, né, e falo, meu Deus, como eu podia ter feito políticas sociais, coisas assim. Eu não teria conseguido trabalho, né, mas eu teria conseguido fazer algumas outras coisas lá atrás, né. Mas, enfim, hoje a gente fala só astrologicamente e ajuda quem precisa de ajuda, tipo isso. Com certeza, e o mundo inteiro precisa de ajuda. Mas eu acho que, assim, eu tenho feito muitas coisas de meditação mesmo. Tenho participado mais ativamente das coisas, coisa que eu não fazia porque não tinha tempo, né? Agora o tempo do trânsito virou tempo de meditação, virou tempo de live com a amiga, porque antigamente não dava. Né? Hoje tá dando. Inclusive... Você perdeu muito tempo na locomoção, né? Enxergar nos lugares. Sim, agora as coisas mudaram. Antes da gente terminar a nossa live, eu quero tirar uma carta do oráculo da geometria sagrada para a gente internalizar uma vibração. Para esse ano mesmo. Ok. Eu acho que, olha só, esse oráculo, eu tenho usado esse e tenho usado o feminino. Dá para ver? É que eu não consigo não espelhar. Mas aqui é um baralho lindo, que tem um montão de cartas, de todas que tem como base a geometria sagrada. Então, a geometria sagrada é a base em que se constitui tudo na criação. Quando a gente corta uma maçã e a gente vê uma estrelinha no centro, é geometria sagrada. Tudo, o nosso corpo, as nossas moléculas, tudo tem como base a flor da vida, que é a base da geometria sagrada. Então, esse oráculo, ele traz várias imagens ligadas à geometria sagrada para a gente internalizar. É uma vibração que tem a ver com o agora. Então, sempre que a gente estiver nessa vibração que a gente está agora, hoje o Sol está em Aquário, a Lua está em Touro, então eu vou tirar uma carta e vou mostrar para vocês e para a gente fazer uma meditação em cima disso. Olha só, que é sobre isso que a gente estava falando, né? Ó, dá para ver? Oh, bonita, dá. Empoderamento. Então, o que na verdade é assim, a frequência do empoderamento nos dá a habilidade de nos conectarmos inteiramente, completamente com entre nós e nos unindo uns aos outros, na verdade, mais profunda de que todos estamos conectados e viemos de uma mesma fonte. Então,
é um mecanismo. Aí o outro lado do baralho é esse, ó. É isso aqui, a flor da vida é isso. E cada um de nós está num lugar desse mosaico. Então, quando um entra em pane, todos também vão ficando em pane ao redor. Então, é aquela história de uma laranja podre que contamina todas e uma energia boa que contamina todas também no sentido positivo. Então, é empoderamento. Essa é a vibração para a gente trazer para a nossa vida. E esse é o momento para isso, né? Porque, afinal de contas, ano de Vênus, poder pessoal. E é assim, veio uma carta e depois eu abri assim e veio outra. Então, nisso que você falou, é o anjo 6, que é o Uriel. Ai, meu querido, de Aquário. Que é ensinamentos. Então, assim, gente, aproveite esses ensinamentos. E também veio o anjo 18, que é a Jamaerá, que é o anjo da manifestação. A gente aprende, eles nos ensinam para nós podermos manifestar nas nossas vidas aquilo que nós queremos realizar, queremos fazer, que é propício para a época de Aquário. Sincronicidade, exatamente. Né, o Diego fala de sincronicidade. Sim. Então, a mandala da Lilica, mais os anjos, pensem, depois eu vou pôr no histórico, você manda, ou você depois escreve na hora que eu colocar, vou colocar quais foram os anjos, e aí você fala, manda para mim qual é. Aí a Rosana falou, aí, Uriel, amigo. Então, a Uriel, amigo. Ele é o arcanjo de Aquário. Ele é o arcanjo de Aquário. Então, e para mim, conexão pessoal com Uriel, ele era o meu arcanjo da adolescência, aquele que realizava os meus milagres. Então, quando eu precisava de um milagre, algumas situações só um milagre, né? Eu fazia todo um ritual, né? Rezava, pedia, acendia uma vela cor-de-rosa, porque eu aprendi que Uriel era Anael numa outra frequência. Então, Anael é o arcanjo do amor. E aí eu rezava, na época eu não sabia que ele era o arcanjo de Aquário, mas para mim era assim, luz. Eu sabia que significava luz. Eu falava, ela é Deus, então assim, é o Deus da luz, o arcanjo da luz, então me ajuda a enxergar isso aqui, a entender isso aqui, me dá um sinal, e vinha um sinal. E assim, então foi um dos poucos arcanjos que eu vi nessa vida, foi ele. Então é muito forte a minha conexão com Uriel. Depois a Fraternidade Branca criou, né, os decretos que você faz para ele, mas essa é a minha conexão com Uriel. A gente vai mudando, né? Vamos dizer, a gente vai evoluindo, vai crescendo e acrescentando mais coisa para a gente fazer e conhecer. Que aí chega nos ensinamentos, né? A vida é sempre aprender e conhecer, gente. Sim. Não dá para ficar parado, não, esperando as coisas acontecerem. A gente tem que ter ação. Por isso que é oração. Eu oro, mas eu tenho que ter ação para as coisas poderem acontecer. Sim. Que legal, sincronicidade mesmo. Olha só. Gratidão, Lilica, apesar dos cortes. Eu que agradeço. Que nós tivemos. É sempre divertido. Oi? Eu falei que eu que agradeço. É sempre divertido, é sempre elucidativo, é sempre muito legal. Gratidão. Gratidão. No próximo mês vai ser na terceira semana também. Sempre na terceira. Com a Lilica é horário marcado, gente. É dia e semana marcada, tá? A gente já acertou, pelo menos nesses 6 meses, todos os dias que são. E a live vai ficar no IGTV. E também sempre coloco no YouTube para aumentar as pessoas poderem assistir, porque muita gente, às vezes, não tem o Instagram, não tem Face, não tem. O YouTube fica aberto para as pessoas, então é uma vantagem a mais. Sim. Você tem o teu canal do YouTube, não? Tenho, mas é de dança, eu tô botando para funcionar, as suas escolhas definem você. Então, eu posso colocar lá também. E eu vou tirar uma foto agora da carta e aí eu mando para você. Tá, beleza. Aí eu coloco
Tá bom. acrescento. Tá? Querida, gratidão. Até o final também. Bom, obrigada pela presença. Muito bom. Pessoas que participaram também, tá? E quem quiser deixar alguma pergunta agora que ficar no IGTV, a gente responde. Vai lá. Obrigada também, todos vocês que ficaram. A Carol também eu vi que entrou, mas não sei se ela continua. Que é com todos vocês. Obrigada, gente. Gratidão a todos vocês. Gratidão, tá? Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau.